Projeto Acessibilidades, Jerônimo Mendonça. Apresentação, Sônia Hoffmann e Eduardo Paes. Tema, Barreiras e Acessibilidades. Olá, pessoal. Bem-vindos novamente ao canal do Projeto Acessibilidades, Jerônimo Mendonça. Eu sou o Eduardo Fernandes Paes e ao meu lado, Sônia Hoffmann. Com apoio Ediluz. Eu vou aproveitar para me autodescrever. Eu sou um homem de pele clara, cabelos escuros, um pouco, vamos dizer, ralos, e rosto redondo, os óculos escuros e camisa cor de uva. E a Sônia? Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui com o apoio da Ediluz. Bem-vindos a todos vocês. Espero que nós possamos hoje ter um excelente e bom programa. E também vou para a minha autodescrição para os nossos amigos com deficiência visual que estejam participando e que talvez tenham a curiosidade de saber como somos. Eu tenho cabelos curtos, os óculos, estou com uma blusa amarela e um colete jeans. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante para as pessoas com deficiência e para as pessoas com alguma diferença, que geralmente encontram muitas dificuldades, muitos obstáculos quando querem frequentar uma casa espírita ou uma federativa ou qualquer evento do movimento espírita. Nós vamos falar de barreiras e acessibilidades. Bem, mas então, o que são barreiras? Né? Nós ficamos pensando, bom, barreiras são toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer obstáculo, todo e qualquer entrave, toda e qualquer atitude ou comportamento que venha limitar a participação de uma pessoa, que venha impedir a participação de uma pessoa dentro de um determinado local, dentro de um determinado espaço, um espaço social, ou que seja para desfrutar ou exercitar ou dar pleno exercício aos seus direitos, à sua liberdade de circulação, de participação. Então, barreiras existem em todos os âmbitos. E é sempre importante que nós possamos pensar nessas questões da barreira, porque somando-se a um processo de deficiência que alguém possa ter, ou de uma diferença mais acentuada, ou que possa trazer alguma dificuldade, isso pode trazer uma grande dificuldade para todas as pessoas. Mas há algo que é extremamente importante e que nós podemos fazer para reduzir, para eliminar, ou muitas vezes até fazer com que desapareça da nossa vida a barreira. E isso se chama acessibilidade. E antes de entrar na definição de acessibilidades pela Lei Brasileira de Inclusão, desejamos apresentar a nossa intérprete, Regina, que hoje está estreando no nosso canal e, se assim Deus permitir, estará sempre conosco, né, fazendo a interpretação para os nossos amigos surdos. Bem, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, a acessibilidade são as possibilidades, os meios que, com segurança e autonomia, né, permitem a utilização da
informação, da comunicação, né, dos meios de transportes, dos mobiliários, das edificações, por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E pessoas com mobilidade reduzida são aquelas que, de forma permanente ou temporária, possuem alguma redução de movimento, de flexibilidade, alguma também. Falta de flexibilidade, né? Como, por exemplo, os idosos, as gestantes, as lactantes, as pessoas obesas e até mesmo as pessoas com filhos pequenos no colo. Muitas vezes, quando nós falamos em mobilidade reduzida, muitas pessoas pensam que mobilidade reduzida significa algo que seja referente a pessoas que estejam utilizando cadeira de rodas ou outras questões. Não, essas pessoas são consideradas pessoas com deficiência motora. A acessibilidade, mobilidade reduzida é exatamente isso que a legislação vem apresentando, não é? São todas as pessoas que apresentam dificuldade para sua mobilidade e sua flexibilidade. Mas nós podemos ampliar um pouco mais essas questões da acessibilidade, do entendimento da mobilidade reduzida. Quando falamos em dificuldade de movimentação, quando nós falamos na dificuldade das pessoas flexibilizarem-se, nós também podemos pensar na dificuldade que algumas pessoas têm em se movimentar dentro do ambiente social, dentro do ambiente cultural. E então, nós vamos também entender que aqui nós podemos pensar também nos analfabetos, nas pessoas que apresentem algum problema financeiro, não é? E que, no momento, estão desempregados, mas que mais adiante eles talvez consigam um emprego, alguma atividade laboral. Então, a mobilidade reduzida, ela toma uma acepção, ela toma um conceito bem mais amplo do que nós possamos pensar. Por isso, nós sempre, quando trabalhamos no Pagem, e agora com este apoio da Ediluz e também com a tradução, com a interpretação Libras, não é? Chegando a mais pessoas, nós estamos percebendo que com tudo isso, nós vamos ampliando cada vez mais os nossos entendimentos e cada vez mais ampliando também essa possibilidade de começar a falar um pouco mais sobre tudo isso, que é tão importante. Agora, o que é fundamental para que nós possamos trabalhar sempre com as acessibilidades é que elas estejam sempre apoiadas nos princípios de conforto, de autonomia e de segurança. Quando nós vamos desenvolver uma determinada estratégia, quando nós vamos utilizar alguma determinada estratégia, ou técnica, ou atividade, é preciso sempre considerar esses 3 itens. O conforto, se vai trazer conforto à pessoa que vai ser beneficiada por aquela estratégia, se irá oferecer autonomia e se irá oferecer também segurança. Esses são os 3 princípios fundamentais. E dentro de todas essas acessibilidades, nós hoje pensamos em trazer para a nossa apresentação alguns pontos, algumas delas. Vamos lá, Eduardo? Sim, e nessa questão nós vamos apresentar as principais barreiras que as pessoas podem encontrar, né, ao chegarem em uma casa espírita, a um congresso, a alguma federativa ou qualquer outro evento
dentro do movimento espírita, né? Em princípio, nós temos, né, a Lei Brasileira de Inclusão, nos apresenta 6 tipos de barreiras. A barreira atitudinal, a barreira arquitetônica, a barreira de comunicação e informação, a barreira urbanística e a barreira nos transportes, né? Bom, se existem essas barreiras, é claro que existem acessibilidades também, porque a acessibilidade é o que vem dar justamente um encaminhamento para que essas barreiras sejam eliminadas, para que essas barreiras sejam suprimidas. Portanto, se existe uma barreira atitudinal, existe uma acessibilidade atitudinal, que é justamente aquela de romper preconceitos, de romper estigmas, de romper com estereótipos ou com algum comportamento que nós possamos ter em relação à pessoa com deficiência ou em relação a uma pessoa que tenha uma diferença. Então, essa barreira atitudinal, justamente, que é a mais importante, como nós já vínhamos falando em outras atividades, é aquela que dá condição de nós olharmos para a outra pessoa, para o nosso companheiro, para a nossa companheira, com um olhar de que esta pessoa é um espírito em evolução. É, como qualquer um de nós, também um ser de possibilidades. E dentro dessas barreiras atitudinais, nós vamos entender, então, que é necessário todo um exercício, todo um trabalho de nós olharmos para a diferença do outro, olharmos para a deficiência do outro e perceber que preconceitos são esses que nós trazemos dentro de nós. Sônia, e como você enfatizou bem, essa é a barreira mais importante, porque geralmente é a primeira que a pessoa com alguma deficiência ou com alguma diferença enfrenta ao chegar na casa espírita logo na recepção, não é verdade? Porque ela pode voltar até dali, né, se a recepção não for bem feita. É como normalmente nós dizemos, a recepção é o cartão de entrada, mas também pode ser a porta de saída, né? Se ela não for bem recebida, se ela não for bem acolhida, ela não irá retornar àquela instituição, não é? Então, é importante que nós possamos pensar especialmente nessas acessibilidades atitudinais. O que é que está acontecendo? Por que é que nós não estamos conseguindo entender a outra pessoa, compreender, não apenas nos informar, porque a informação não muda uma atitude. É preciso mais do que se informar, é preciso compreender a informação e desenvolver o circuito empático, desenvolver a empatia no campo cognitivo, afetivo e também desenvolver a própria preocupação empática, que é a compaixão, que é o se preocupar com o bem-estar da outra pessoa. E logo após essa barreira atitudinal, nós vamos entender que, se nós passarmos por essas questões todas, verificarmos o que é que está acontecendo, será muito mais fácil começar a desenvolver outras formas de acessibilidade. A acessibilidade, por exemplo, a acessibilidade arquitetônica, que justamente é aquela que trata das barreiras que possam ter dentro do ambiente, que possa ter dentro de uma instituição espírita, que possa ter em qualquer local onde essa pessoa esteja participando ou esteja começando a frequentar ou já frequentando. E pedir praticamente a entrada da pessoa com deficiência na casa espírita, né? São escadas, portas mais estreitas, muitas vezes são pisos muito deslizantes. São barreiras arquitetônicas que falam justamente da questão do ambiente, da questão
física mesmo, não é? E é claro que, por trás disso tudo, se nós não modificamos a nossa atitude, nós nem vamos prestar atenção se existe ou não existe uma barreira arquitetônica. E muitas vezes são soluções tão simples de se fazer, e muitos dirigentes ficam preocupados com altos custos, né? Os altos custos de uma rampa, né? Às vezes de colocar apenas um corrimão para facilitar a entrada de uma pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Não é verdade, Sônia? Muitas vezes isso pode acontecer. E para que possa vir de uma forma bem-sucedida, é fundamental que cada um, quando for realizar alguma obra, alguma reforma na sua instituição, consulte as normas técnicas, consulte, no caso do Brasil, a ABNT, porque lá estão todas as normas técnicas que são importantes, que são necessárias, porque uma rampa, ela tem um declive, ela tem um aclive, ela tem uma forma de ser que não pode ser exatamente como nós queremos que seja, não é? Tem os graus, tem a medida exata. Então, é preciso consultar a ABNT, no caso do Brasil. Agora, Sônia, outra barreira que também dificulta bastante a inclusão e a interação da pessoa com deficiência é a questão da comunicação e da informação, não é verdade? São as acessibilidades comunicacionais. Opa, desculpe, hoje eu estou meio gaga. Ou comunicativa. Comunicativas, né? E também informativas. E elas trabalham justamente com essas questões da interação, não é? Essa comunicação, como é que nós vamos estabelecer essas comunicações interativas com as demais pessoas, a comunicação interpessoal. Muitas vezes é a utilização do braille, a utilização de letras ampliadas, é a utilização de uma fala mais facilitada, né? É a utilização de imagens que não sejam imagens tão poluídas e tão repletas de cores, que isso pode também ser bastante problemático para algumas pessoas. Após, nós temos a acessibilidade digital ou tecnológica, e essa, nós vemos que hoje está muito, né, muito presente a tecnologia. Então, nós temos de ter uma grande preocupação de perceber se uma determinada plataforma, ela pode ser utilizada por essa ou aquela pessoa, se os instrumentos que nós estamos utilizando, não é, os computadores, os celulares, se eles prestam toda a utilidade possível para aquela pessoa. Nós também vamos encontrar as acessibilidades instrumentais, que são aquelas que dizem respeito às tecnologias assistivas. E olha como é tranquilo. Se nós formos pensar, são questões muito pequenas que muitas vezes nós começamos a realizar nos utensílios, nos equipamentos, e que vão dar uma grande autonomia, vão dar um grande conforto, uma grande participação da pessoa em uma determinada atividade. Por exemplo, eu tenho aqui, eu acredito que dê para ver, este é um suporte para pôr aquelas copinhos de cafezinho. Nas instituições espíritas tem a água magnetizada. Muitas vezes, colocando dentro desse suporte para uma pessoa que apresenta, por exemplo, paralisia motora, que tenha problemas motores na mão, que tenha uma dificuldade em pegar o copo, e quando coloca dentro desse suporte aqui, que também está à venda nos supermercados, em algumas lojas, sempre tem esses suportes para vender, isso já vai ajudar muito,
porque a pessoa tem muito mais condição de pegar aqui, não é? Do que pegar no copo. E isso é extremamente barato. Mas nós também temos um outro. E aqui, olha só, este é baratíssimo. Isso aqui, o que eu estou tendo na minha mão, é uma mangueira de ar-condicionado. Sônia, levanta um pouco mais até o... Assim? Para que a gente possa ver. Isso, ficou assim, ótimo. Essa aqui é uma mangueira de ar-condicionado. Essa mangueira de ar-condicionado, que é baratíssimo, já tem um furo aqui dentro. Então, coloca-se um elástico ligado a cada ponta, a cada extremidade, e aqui nós podemos, por exemplo, colocar um lápis dentro, e isso já vai ser um engrossador para quem tem uma paralisia cerebral na evangelização, por exemplo, lá nos grupos de estudo. Então, com este elástico, a pessoa pode prender aqui, bota na mão, e tem um engrossador, e pode utilizar um lápis, uma caneta. Se for na evangelização, pode tirar aqui o lápis, colocar um pincel, a criança pegar e fazer pinturas, botar um lápis de cor. Se nós virarmos dessa forma aqui, colocarmos assim, faz de conta que isso aqui é uma colher. Podemos colocar uma colher aqui e ela poderá se alimentar, né? Poderá escovar os dentes, poderá fazer muitas coisas. E 1 metro deste tubo de ar-condicionado sai em torno de 20 centavos. Aqui não tem nem 1 metro, né? Quantos centímetros tem aqui? E uma pequena porção de elástico, está resolvido o problema. Muitas vezes nós podemos também utilizar o quê? Uma simples prancheta. Aqui eu estou com folhas em braille, e a própria prancheta, no momento que eu prendo a folha aqui, nessa parte, não é? Aquela criança ou aquela pessoa que apresenta uma paralisia cerebral, ela vai poder escrever sem que a folha saia do lugar. E isso já é uma grande ajuda. Então, quando ela entende que ela está sendo observada, que ela está sendo vista, e que o ambiente foi preparado para que ela chegue e para que seja desenvolvida uma atividade, ela fica muito feliz, muito alegre, muito tranquila. E isso é bastante importante. Então, é muito interessante que nós possamos sair à procura, em busca de criatividades, e entrar em contato com terapeutas ocupacionais, entrar em contato com fisioterapeutas, entrar em contato com tantas outras pessoas que estão acostumados já com este trabalho e que muitas vezes podem trazer algumas orientações. E a própria família pode dizer algo que está fazendo, que está dando muito certo dentro de casa. Então, esse diálogo é extremamente importante. Assim como nós podemos ir lá para o YouTube e começar também a fazer buscas, fazer procuras. Por isso que nós falamos, não é necessário que o tarefeiro, o dirigente da instituição espírita seja um especialista, basta que ele tenha boa vontade em ser inclusivo. Não é? E um sentimento fraterno, né? E um sentimento fraterno. De ver, justamente como a Sônia falou, né? Que naquela pessoa que está ali com uma deficiência, ver um ser de possibilidades, um espírito em evolução. E nós vamos brevemente ter um programa sobre tecnologia assistivas, onde mais técnicas, estratégias, metodologias, instrumentos, aparelhos, né, traremos para vocês verem a riqueza que já possuímos para facilitar, auxiliar a pessoa com deficiência, né, para se tornar tanto um estudante como um trabalhador da Casa Espírita.
com mais autonomia, com mais segurança e com mais conforto. E isso é extremamente fundamental. Assim como nós também vamos ter mais adiante um programa falando sobre língua brasileira de sinal, né, que é extremamente importante, assim como vamos ter sobre as estratégias do texto fácil e tantas outras estratégias que venham facilitar e que venham nos dar possibilidades de começar a criar e também a desenvolver algumas atitudes mais inclusivas para facilitar a interação, a reciprocidade interativa entre todas as pessoas. E vamos ficando por aqui? Vamos ficando por aqui, agradecendo a todos vocês, agradecendo ao Ediluz pelo seu apoio, agradecendo a nossa intérprete de sinais, agradecendo a todos vocês, internautas, que aqui estiveram. Compartilhem. Inscrevam-se no canal. Deem o seu like. Seu dislike, se for necessário. E deixem seus comentários, suas contribuições, sugestões para próximos programas, ok? Então, deixamos um abraço e até o próximo programa. Até o próximo programa. Tchau. Tchau, tchau. Site www.pagem.net, Facebook, Projeto Acessibilidades Jerônimo Mendonça, e-mails pagem@pagem.net, pagem.inclusivo@gmail.com. Apoio Ediluz Livros Espíritas.